Olá, bem-vindos ao nosso momento Você Sabia? Nossa intenção é contribuir com algumas informações sobre temas pouco discutidos nas igrejas, mas que são relevantes para aqueles que querem conhecer um pouco mais das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Nos momentos a seguir, nós vamos falar sobre as diferentes traduções da Bíblia. Fique conosco. Mas antes de falar sobre as diferentes traduções, eu gostaria de falar a diferença entre tradução e versão, que, embora muita gente considere a mesma coisa, tanto versão como tradução e versão eles tratam como se fosse a mesma coisa, em nossa opinião, não é exatamente isso. Por quê? Porque, em geral, as traduções elas são feitas a partir dos originais gregos, hebraico e aramaico da Bíblia. Quando se pega esses originais, geralmente as traduções são feitas, quando bem feitas, são feitas por comitês, por componentes de diversas denominações religiosas, cristãs, evidentemente, mas uma tradução é sempre feita a partir dos originais grego e hebraico e aramaico. Já uma versão, ela nem sempre é feita a partir dos originais gregos e hebraicos. Nós podemos pegar uma tradução já existente e, a partir dela, fazer alterações ou tornar o texto mais claro, e isso caracteriza uma versão. Portanto, em nossa opinião, a tradução é quando o texto é feito a partir de originais gregos e hebraicos. E as versões é quando são feitas a partir de uma tradução já existente. Tá? Só esclarecendo isso para deixar bem claro, pelo menos na nossa perspectiva, como que a gente lida com essa questão das traduções da Bíblia. Tá? E uma pergunta que se faz com muita frequência é por que existem tantas traduções se, em tese, os originais são os mesmos, ou se os originais são poucos, e por que existem tantas traduções que são muito diferentes uma da outra. Tá? A gente pode dizer que é o seguinte, que não existe significativamente muita diferença entre as traduções, embora os textos às vezes pareçam trazer muitas diferenças. Uma coisa que a gente deve entender é o seguinte, por que nós fazemos as traduções? Tá? Por que nós precisamos de traduções da Bíblia? A gente tem que entender isso, porque a maioria de nós que somos leitores da Bíblia em português, a maioria absoluta, nós não sabemos ler grego e hebraico. Então, para que nós entendamos a Bíblia, nós precisamos de ter uma versão em português do texto original para que nós possamos ler. Então, é exatamente por que a gente precisa de fazer traduções. Porque existem alguns abismos, como chamamos, que nos separam dos textos originais. Por exemplo, nós temos o abismo cultural. Note, a Bíblia foi produzida numa cultura muito diferente da nossa. Nós vivemos numa cultura ocidental. A Bíblia foi escrita numa cultura oriental. Nós vivemos numa cultura onde nós vivemos uma igualdade de gênero, por assim dizer. As escrituras foram escritas num período, numa cultura em que o machismo era muito acentuado. Então nós temos diversas questões ligadas à cultura que nos obriga a fazer traduções da Bíblia para que a gente entenda melhor. Além disso, existem também o abismo temporal, que é muito significativo. Por quê? Os textos bíblicos mais antigos, que são considerados, foram escritos há 3.500 anos antes de Cristo. Perdão, há 3.500 anos, ou seja, 1.500 anos antes de Cristo. Note que esse lapso de tempo de 3.500 anos produziu muitas mudanças no comportamento social, nas atitudes das pessoas, enfim, produziu muitas diferenças. E
Para que nós possamos entender o texto bíblico, nós precisamos de que alguém adapte o texto à nossa cultura, porque senão nós não poderíamos entender, porque nós não temos conhecimento de como era, por exemplo, a situação naquele tempo. Então, um tempo muito grande, de mais de 3.000 anos, que nos separa. Imagine você, por exemplo, que muitas vezes nós lembramos de coisas que aconteceram há décadas, que mudaram completamente. Imagine então, mudanças decorridas num prazo de mais de 3.000 anos. O que não significa? Além disso, tem também um abismo linguístico. Veja só, a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, o Velho Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Pelo menos consideramos que a maioria do texto do Velho Testamento foi escrito em hebraico e a maioria absoluta do texto do Novo Testamento foi escrito em grego. E um grego que já não existe mais também, porque a Bíblia foi escrita no grego koiné. E hoje, ou koiné, como se queira falar. E o que existe hoje é o grego demotique, que é diferente. A ponto de aqueles que leem a Bíblia nos originais, no grego koiné, eles não conseguem ler o jornal que é publicado hoje lá na Grécia. E as pessoas que leem o hebraico do Velho Testamento não conseguem se comunicar em hebraico com as pessoas que vivem hoje em Israel, porque a língua é muito diferente. Então, todos esses abismos, eles fazem com que nós precisamos traduzir a Bíblia para que a gente entenda, tá? Agora, como que são feitas as traduções da Bíblia? Aqui é que reside a causa da maior diferença entre os textos que nós temos em língua portuguesa. Se você pega, por exemplo, uma Bíblia, a Almeida Revista e Corrigida, pega a King James, pega a NVT, que é a nova versão transformadora, ou pega a NVI, que é a nova versão internacional, você vai ver que existe uma diferença acentuada dos textos. Por que existe isso? Para que a gente entenda isso, nós temos que compreender como são feitas as traduções. Tá? E as traduções, elas são feitas a partir principalmente de dois tipos de textos. Nós temos o textos receptos, que é o texto considerado na maioria das traduções que nós temos em português, e nós temos o texto crítico. Os dois originais da Bíblia, eles trazem algumas diferenças. Nada que seja tão significativo, mas trazem. Agora, não são exatamente os textos utilizados que faz com que nós tenhamos traduções tão diferentes, como, por exemplo, se você pegar a nova tradução na linguagem de hoje, se você pegar uma paráfrase, mas o que vai fazer essa diferença são os métodos utilizados nas traduções. E aí, nós temos pelo menos 4 métodos que são utilizados na tradução da Bíblia. O primeiro deles é o que a gente chama de equivalência formal ou equivalência literal. Qual é o propósito daqueles que usam esse tipo de tradução? Eles querem simplesmente reproduzir o mais fiel possível o texto como ele foi escrito pelo autor original. Ele não tem a preocupação de fazer uma adaptação, por exemplo, para que o texto fique claro para o leitor moderno. Tanto que a linguagem que é utilizada nas traduções formais ou literais, como a gente chama, são textos arcaicos, são textos eruditos, porque os tradutores eles não têm a preocupação de dar o sentido claro do texto, mas traduzir as palavras que foram utilizadas. Tanto que existem tantas palavras que a gente nem compreende, nem sabe o que significa. E a gente precisa lançar mão de um dicionário, de um comentário, para poder compreendê-las. Esse é o método da equivalência formal. Existe a equivalência funcional ou dinâmica. A equivalência funcional ou dinâmica, diferente da equivalência, a equivalência informal ou dinâmica ou funcional, ela tem a preocupação com o sentido do texto.
Então, quando você pega, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução dinâmica, equivalência dinâmica, a preocupação dos tradutores foi de deixar o texto claro para que nós hoje, leitores do século XX, nós compreendêssemos o que os autores estavam dizendo. Quando você pega uma nova versão internacional, que também pode ser considerada como uma equivalência dinâmica, ou uma NVT, você vai entender que o texto fica muito mais claro para você, leitor, em língua portuguesa no século XXI. Então, nós temos a equivalência formal, que a preocupação é com o que o autor original diz, sem a preocupação de transmitir o sentido. A equivalência dinâmica ou funcional é a tradução que a preocupação é em dar o sentido do que o autor original quis dizer. Por isso, ele acrescenta expressões, ele usa sinônimos diferentes para você ficar com mais facilidade de entender o texto. Existe ainda um outro método que é a paráfrase. A paráfrase é uma forma muito mais livre de você expressar alguma coisa que foi dita numa linguagem erudita, de modo que as pessoas possam entender. Você pega, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, ou então a Bíblia viva, você vai entender que o texto ele é muito atual. Às vezes, algumas pessoas até se escandalizam quando leem a Bíblia viva, ou a Bíblia na linguagem de hoje, dizendo, não, isso não é a palavra de Deus, isso não é a Bíblia. Claro que é a Bíblia. Mas o propósito das pessoas que fizeram essa tradução foi de tornar o texto claro para o leitor hoje. Então isso é importante você entender. E existe um quarto método que a gente pode chamar de tradução livre, por assim dizer. Tá? A tradução livre é aquela tradução em que os tradutores ou o tradutor, geralmente a tradução livre é feita por uma pessoa. Se você pega, por exemplo, nós temos em língua portuguesa uma tradução chamada A Mensagem. Ela foi feita por Eugene Peterson, é um americano que fez a tradução da Bíblia do jeito que ele entendeu que ela deveria ser publicada da maneira mais compreensiva possível. Ela ajuda você a entender o texto bíblico? Ajuda. Mas não é considerada, por assim dizer, aquela Bíblia que você deve ler durante o culto, nem mesmo a Bíblia que você deve utilizar nas suas leituras devocionais. Ela deve ser utilizada para você fazer comparações. Você lê numa tradução dinâmica, você vê numa tradução, numa equivalência dinâmica ou numa equivalência formal e compara com uma paráfrase, compara com a tradução livre, a do Peterson, por exemplo, que é a Mensagem. Você vai ver que o texto que você está lendo fica muito mais fácil de você entender. Então, essas são basicamente as traduções que nós temos. Agora, veja só para você compreender melhor o texto. Eu vou citar aqui apenas algumas traduções que nós temos que foram feitas pela equivalência formal ou literal. Nós temos Almeida Revista e Corrigida, nós temos Almeida Corrigida Fiel, nós temos Almeida Século XXI, nós temos a Nova Almeida Atualizada, que é sendo que a Almeida Século XXI e a Nova Almeida Atualizada são consideradas traduções mistas. Ou seja, tanto elas utilizam a equivalência dinâmica, como elas utilizam também a equivalência formal. Ok? Já as traduzidas com a equivalência dinâmica ou funcional, você tem a NVT, que é a nova versão transformadora, você tem a NVI, que é a nova versão internacional, você tem a nova tradução na linguagem de hoje, e você tem a BKJ, que é a Bíblia King James, que também é uma Bíblia feita nessa equivalência. E paráfrase, você tem a Bíblia Viva e você tem a Bíblia na linguagem de hoje. A tradução livre, como eu já disse, você tem a do Eugene Peterson, que é a Mensagem. Agora, uma pergunta que todo mundo faz. Qual tradução é melhor? Não existe. Eu posso te garantir que não existe uma tradução que pode ser considerada melhor que a outra. Uma tradução pode até me agradar mais, eu posso gostar mais de ler esse ou aquele tipo de tradução, mas a realidade é o seguinte, que se você só pode considerar que a tradução é ou não é boa, dependendo do seu propósito.
Você quer entender o texto com mais clareza, com mais facilidade? Então você vai ler numa Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, numa NVI, numa NVT. O texto é claro, o texto é muito mais fácil você entender. Agora, você quer ler um texto mais erudito? Então leia na Almeida Revista e Corrigida. Isso aí é natural, não tem problema. Não significa que a Bíblia é melhor, uma tradução é melhor ou pior do que a outra, tá? Não existe isso. Eu já vi pessoas fazer críticas severas a determinadas traduções, mas isso é sem conhecimento de causa. Tá? Quando você tem conhecimento de como as traduções são feitas, você vai perceber que todas elas têm valor inestimável para a gente compreender as Escrituras. Então a gente precisa disso. Portanto, ao adquirir uma tradução ou versão da Bíblia, pense melhor naquela que melhor atenda às suas necessidades. Tá? É isso que a gente precisa perceber quando a gente vai comparar traduções, quando a gente vai comparar versões. É isso que nós precisamos aprender e devemos valorizar cada uma delas. Agora, temos que tomar cuidado. Existem traduções feitas por pessoas que são tendenciosas, e aí é muito perigoso. O meu conselho é que você sempre procure uma tradução feita por uma equipe, por um comitê. Traduções feitas por um indivíduo só é sempre temerária. Aí você vai questionar assim, mas peraí, a Bíblia que os evangélicos usam no Brasil, a Bíblia do João Ferreira de Almeida, não é João Ferreira de Almeida que fez essa tradução? Não, não foi João Ferreira de Almeida que fez essa tradução. Ela foi feita por uma equipe, tanto que nem foi João Ferreira que fez a tradução completa. Ele parou quando traduziu o livro de Ezequiel e quando faleceu. O comitê que o ajudava, a equipe que o ajudava, completou a tradução e o homenageou, dando a essa tradução o nome dele. Portanto, não é uma tradução feita por uma pessoa. Eu espero ter contribuído para que você conheça um pouco mais sobre a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal para que nos dê mais estímulos para que a gente continue divulgando novas informações que possam contribuir com aqueles que gostariam de conhecer mais sobre a palavra de Deus.